Senhoras e senhores, muito bem-vindos. Hoje, a última apresentação do ciclo sobre música na cultura. Um ambiente, como sempre, muito bem constituído, dos senhores acadêmicos e amigos, a senhora acadêmica, Neném Krieger, acho que também está Martinho da Vila, tantos amigos que seria longo a enumeração. Hoje, naturalmente, antes de apresentar o que nós vamos ver, sabem todos que a academia não faz o debate ao público e sempre o apresentador faz a mediação, compõe alguma dialética mínima para não deixar o convidado solto, né, sem uma determinação. Mas como tem sido nos ciclos de música, é melhor que se termine em alto e bom som e não com a ducha de água fria de algumas palavras inúteis, apensas depois da palestra. Por isso eu me antecipo para fazer alguns convites e depois eu apresento o Kiko Horta e tudo que vai se passar aqui. O próximo ciclo, bom, na verdade nós teremos um próximo evento, Seminário Brasil Brasis, coordenação geral do presidente e coordenação específica da mesa por Antônio Torres. Participantes Inácio de Lolé Brandão e Tânia Rösing, e o título é A Literatura em Festas, Festivais e Jornadas de Norte a Sul. Será aqui na próxima quinta-feira, às 5h30 da tarde. O próximo ciclo se chama Utopias Contemporâneas. E ele será coordenado pelo acadêmico Arnaldo Nisquier, e o conferencista será Eduardo Giannetti, que tratará justamente isso, num momento importante, se existe uma utopia brasileira. Isso no dia 2 de agosto, terça-feira, neste auditório, às 5h30. Bom, vamos agora ao que urge, o que é importante e o que toca, de fato, o coração. Kiko Horta, como sabem todos, é uma espécie de equivalente a um debate que nós tivemos aqui nos ciclos, de reestabelecer, de trazer de volta um elemento da cultura brasileira, um elemento nobre da cultura brasileira. Lembremos todos que Gonzagão já foi chamado por um poeta brasileiro como o Homero dos Sertões, e justamente a sanfona, através de Kiko Horta, ela ganhou no Rio de Janeiro, no espírito com que ele, Kiko, realizou a reflexão sobre esse instrumento e a difusão que ela foi encontrando no diálogo das culturas, não apenas de uma cultura da região externa ao Sudeste, mas reconvocando a sanfona para um destino também carioca, que jamais também deixou de ser carioca. Portanto, uma expansão, como foi mais ou menos a do Turíbio Santos, reedificando ou trazendo o violão para a ortopraxia da música na universidade, o Kiko Horta nos faz essa reinserção. O Kiko Horta é expoente da nova geração de música instrumental brasileira. Ele é não só acordeonista, pianista, mas também compositor. Vem gravando e se apresentando ao lado de grandes nomes da música contemporânea, como Wagner Tiso, o Ginga, Yamandu Costa, o Martinho da Vila. Onde você está, Martinho? Lá está, uma salva de palmas ao Martinho, por favor. E os outros também não menos magníficos, como Dona Ivone Laura, Paulo Sérgio Santos, Carlos... Desculpem, eu disse Laura? Muito obrigado, mas sei cantar as músicas delas se me pedirem, mas dispensar aí a todos de o fazer, não é? Carlos Malta, Hamilton de Holanda, entre outros artistas. O Kiko atuou como diretor musical, compositor e arranjador em projetos de música, artes cênicas e audiovisual, em parceria com grupos com a Orquestra de Sopros da ProArte, Cordão do Boitatá, Pau da Braúna, Teatro de Anônimo e o Grupo Pedras, tendo ainda composto trilhas originais, espetáculos dos dois últimos aqui recentemente mencionados. O currículo do Kiko é muito grande, é desproporcional à juventude, ao rosto. E, sobretudo, o Kiko Horta, como sabem todos, tem uma relação muito especial com a casa, porque ele é filho de dois apaixonados de música, a Cecília e Luiz Paulo Horta, que tem realmente uma grande responsabilidade nos filhos em relação a esse imprinting, como dizia Winnicott, musical, e, ao mesmo tempo, também representam aqui para nós uma reflexão bonita, uma relação muito lúdica com a música da própria infância do Kiko. Eu me lembro que, salvo engano meu, Luiz Paulo tinha uma fotografia tocando acordeão, ou algo assim. Então, há uma espécie de telemaquia, né? Uma retomada das funções mais profundas que o Kiko realiza aqui. Kiko, muito obrigado, a palavra é sua. Eu ainda vou convocar aqui a nossa presença ao palco
e é preciso dizê-lo bem porque a plateia é feroz, não perdoam a miopia e o estigmatismo, porque são todos bons videntes. Queria convocar agora o Alexandre Romanazzi na flauta, o Luiz Felipe de Lima no violão, e um aplauso para os 3 músicos. Bom, boa tarde a todos. Saúdo o presidente da ABL, Domício Proença Filho, e todos os acadêmicos presentes. Considero uma grande honra estar participando desse ciclo de conferências A Música na Cultura, coordenado pelos acadêmicos Ana Maria Machado e Marco Lucchesi. Foi com enorme alegria e emoção que recebi o convite para estar nessa casa tão importante, lugar pelo qual meu pai, Luiz Paulo Horta, tinha tanto apreço e respeito, lugar onde estabeleceu grandes laços de amizade. Este convite, partindo de pessoas por quem ele nutria verdadeira admiração e afeto, me deixou profundamente tocado, promovendo de imediato um mergulho nas minhas memórias musicais mais remotas, ao ambiente musical em que cresci e as consequências disso. Pensando sobre qual tema trazer para este ciclo, escolhi falar sobre a sanfona, este instrumento tão simbólico para o imaginário do povo brasileiro, cujo som embalou a viagem de imigrantes portugueses, italianos e alemães no final do século XIX, que é tocado de norte a sul do Brasil com marcante presença nas festas e bailes populares. Esta breve reflexão sobre os caminhos percorridos pela sanfona é antiga. Nasceu das questões que se apresentaram no meu aprendizado prático, não formal do instrumento e no mergulho em suas linguagens. No momento em que fui verdadeiramente tocado pela sanfona no início da adolescência, estudava piano clássico e buscava um caminho na música. 3 fatos marcaram este momento de forma impactante. Um disco com quadrilhas do Luiz Gonzaga, comprado despretensiosamente no centro da cidade, que me fez pular feito doido sozinho em casa ao colocá-lo na vitrola. A música de Sivuca, que começava a descobrir através dos discos de Clara Nunes, a introdução arrebatadora de Feira de Mangaio, e um show de Hermeto Pascoal e Guinga na Sala Cecília Meirelles. Ao ver aquele artista com a sanfona de 8 baixos e a forma totalmente autoral com que ele tocava o piano, sua brasilidade e inventividade, sua forma de improvisar e discurso musical com padrões muito diferentes da linguagem utilizada pelo jazz americano, calaram fundo. Saí dali decidido a tocar sanfona de qualquer jeito, um instrumento naquela época considerado por muitos como sendo fora de moda, cafona, menor. Imediatamente arrumei um instrumento emprestado de uma vizinha portuguesa e logo depois levado por Zé Vidal, um sanfoneiro pernambucano que trabalhava como mecânico na vila em que fui criado, em Botafogo, fui até a Feira de São Cristóvão comprar minha primeira sanfona no Zé da Onça. Todo dia após o término do trabalho, Zé Vidal se juntava a outros nordestinos que trabalhavam na região para tocar forró num boteco bem pequeno na esquina de minha casa. Comecei então a tocar sanfona ali e posteriormente no Morro Dona Marta, com alguns músicos que conheci por lá. Passei então do repertório para piano de bar para o bar da esquina da minha casa. Escolhi o caminho da rua. O estudo do contraponto, elemento tão importante na música brasileira e no choro, continuava, só que agora de forma improvisada. O contraponto foi um ponto de grande interesse musical. No forró, assim como no choro, existe uma melodia principal, e as melodias que vão fazendo a costura, desenhando a harmonia. Bom, eu vou levantar, vou pegar minha sanfona, porque essa palestra vai ser uma palestra musical. Então eu vou pedir licença aqui e vou mudar de posição. Bom, vamos seguir por aqui. Bom, eu estava falando do contraponto, né, e desse interesse que ele despertou em mim no forró. Então vou dar um exemplo musical aqui bem curto de uma música do Sivuca, que é um choro forrosado. A gente vai tocar um pouco a melodia, eu vou tocar o contraponto e vou mostrar um pouquinho o que começou a acontecer nessa transposição da música clássica para o bar da esquina. Não,
Só um trechinho do Cabaceira Mon Amour, do Sivuca. Seguindo aqui. Essa liberdade com que a sanfona, né, desempenha a sua função no forró e no choro é uma característica das mais importantes da sua linguagem no Brasil. No Brasil, esse estilo se desenvolveu como solista, na própria melodia, variação e improviso, como base harmônica, colorindo de forma diferente e conduzindo as vozes, e na base rítmica, fazendo levadas que marcaram ou complementaram os elementos do ritmo tocado. A mistura desses elementos e o intercâmbio, sem muita fronteira entre os gêneros, estabeleceu um novo patamar para o instrumento. Veremos em nossa conversa como o choro é o grande elo de ligação e aprimoramento entre os mestres da sanfona no Brasil. Para ser respeitado naquele tempo, o músico precisava dominar este estilo, cheio de dificuldades. Todos eles, esses mestres, tiveram sua música marcada por esse estilo e foram profundamente influenciados pelo ambiente musical das rádios do país, em especial as do Rio de Janeiro, onde todos acabaram por vir trabalhar. A música, num certo sentido, é uma arte cronológica, construtiva. O que trazemos hoje é uma espécie de ancestralidade da sanfona brasileira. Como no violão, aqui no Brasil, que tem uma linha que vem com Villa-Lobos, Baden-Powell, Dino Sete Cordas, Rafael Rabelo. Retomando o fio do raciocínio, nesse momento de mudança de rumo para mim, a sanfona se apresentava como uma grande novidade, mas era, sem eu perceber, um grande retorno à minha infância, à infância de meu pai. Um dos primeiros registros musicais que tenho é uma canção de Luiz Gonzaga. Sua música já me fascinava desde muito novo. Meus pais, que saíam muito cedo para trabalhar, me deixavam com Dona Ana, uma outra pernambucana que me aplicava no baião. Gonzaga, além de ídolo, foi também meu primeiro álibi. Eu detestava ir à escola, gostava mesmo era de jogar bola na rua, então pedi a ela para repetir incessantemente a música Carolina, tum, tum, e ficava repetindo, tentando perder a aula. Ela dizia, menino, vai furar o disco. Meu pai nasceu músico, com um dom natural muito especial. Pequeno, colava o ouvido no rádio para ouvir as canções de ópera e outras músicas que eram apresentadas. Acho que tem uma imagem dele ali que eu trouxe para vocês. Aos 5 anos já tocava acordeão de ouvido. A família de sua mãe era do Sul, e muitos tios tocavam violão, acordeão, e sua avó era concertista. Esta é uma pequena foto, tem aí? Já. Está chegando. Enfim, daqui a pouco a gente vai colocar uma foto dele aos 5 anos tocando acordeão numa quermesse na igreja de Laranjeiras. Acho que é essa que você me perguntou, que você tinha visto, né? Aos 9 anos ganhou um piano de seu avô e nunca mais voltou para a sanfona. Durante anos tocou de ouvido peças clássicas das mais variadas, causando espanto na musicista Esther Scliar quando esta o viu tocando um concerto para piano e orquestra de Mozart de ouvido com minha mãe, só que num tom diferente do original. No final da adolescência, inicia seus estudos formais de música na ProArte, com Esther Scliar e Salomé Gandelman, sem nunca perder de vista essa veia espontânea. Quando ele voltava dos concertos do Teatro Municipal para escrever as críticas para o JB ou o Globo, eu perguntava, então, o que tocaram hoje? Ele respondia, por exemplo, a Terceira de Brahms, e saía tocando de cabeça, sem partitura, tudo que havia ouvido no concerto. Isso lá pelas 2 da madrugada, o que muitas vezes me fazia falar, pai, olha os vizinhos. E ele respondia, fica tranquilo, eles gostam. Assim ele acordava e dormia, tocando tudo que sua cabeça musical criava, ouvia e lembrava. Na casa de meus pais
não havia festa que não terminasse em cantoria regada à música brasileira de todas as épocas. Sambas, música clássica, marchas de carnaval, standards americanos e tudo mais que meus tios e seus amigos lembrassem. Luz Paulo ia habilmente acompanhando tudo ao piano. A produtora e articuladora cultural Neném Krieger, grande parceira e amiga de meu pai, em inúmeras empreitadas artísticas, que juntamente com o acadêmico Marco Lucchesi organiza a brilhante série de música de concerto da BL, está presente para comprovar o que eu falo. Muita seresta, né, Neném? Agradeço aqui, gostaria de fazer um agradecimento especial ao cantor e compositor e escritor Martinho da Vila, que eu tenho a honra de trabalhar há quase 20 anos. Logo depois que eu já estava começando a tocar sanfona, ele me convidou para tocar com ele. Enfim, já viajei o mundo todo, a gente se apresentando nos maiores festivais de música do mundo, Festival de Jazz de Lugano, Olimpiada de Paris, Festival de Montreux, enfim. É uma série de espetáculos assim que marcaram muito a minha trajetória e são muito importantes para o meu desenvolvimento como acordeonista e músico. Então, fico muito satisfeito e honrado com a sua presença aqui hoje nessa palestra. Os primeiros sons que ouvi vieram naturalmente do piano, que minha mãe, Cecília, e minha irmã mais velha tocavam. Minha mãe era professora de música e uma ativa folclorista. Realizou durante mais de 35 anos o Alto de Natal Pastoril da Matriz e Festa de Santo Antônio, onde a música produzida pela sanfona era presença obrigatória. Todo ano, os discos de quadrilha, forró e baião comiam soltos no mês de junho. Não por acaso, o primeiro sanfoneiro que escolho abordar é justamente Luiz Gonzaga, um dos pilares da música popular brasileira, artista divisor de águas na história do instrumento e da música nordestina. O sucesso estrondoso do cantor esconde um pouco a faceta do instrumentista chorão, que o acompanhou por toda a carreira e que influenciou de forma marcante o surgimento de um estilo de choro situado na fronteira do forró. Este estilo e o vasto repertório criado pelos acordeonistas é um dos maiores legados deixados. Luiz era filho de um tocador de 8 baixos, Januário, que em 1909 já tocava pelas bandas do sertão do Pernambuco. Chega no Rio em 1939 e vai trabalhar na Zona do Mangue, tocando tango, foxtrot, mazurcas. Participava de programas de auditório, entre eles o de Ari Barroso, tocando valsas. Existe uma história que o Ari Barroso teria debochado do Luiz Gonzaga numa dessas idas. Ele mais uma vez chegou para tocar uma valsa e ele falou: bom, você vai tocar outra valsinha? O Luiz Gonzaga voltou para casa muito aborrecido e compôs um tema que trouxe um elemento para a sanfona que hoje em dia é muito difundido, mas na época foi uma grande novidade, que é o resfolego. Eu vou mostrar um pouquinho aqui o que é o resfolego. Chegou na rádio, tocando seu vira e mexe, e arrasou, né? Foi um sucesso e os ouvintes começaram a pedir, enfim, para ouvir mais aquela música. Ele foi contratado, mas ele ainda não foi contratado como cantor. Ele ficou contratado como instrumentista, gravou mais de 30 discos, tocando choros de sua autoria. Enfim, eu vou tocar aqui agora uma música do Luiz Gonzaga chamada 13 de Dezembro, que é o dia do seu aniversário, que é um choro dessa época, para vocês verem como é que ele já era danado com a sanfona.
Gonzaga gravou uma série de músicas de sua autoria, enfim, que ficaram conhecidas na época. A gente toca esse repertório até hoje. Até que em determinado momento ele ouve uma música que ele tinha composto, gravada na voz do Manezinho Araújo, de uma forma um pouco jocosa, o que deixa bastante irritado. E ele resolve fazer uma gravação cantando, que os donos da rádio não queriam que ele gravasse cantando. Então ele grava o 17700 e, mais uma vez, é um sucesso danado. Enfim, os ouvintes começam a pedir, e aí ele é contratado por outra rádio, sai da rádio que ele trabalhava, vai para a Rádio Nacional, e aí começa a sua carreira como cantor e compositor, e esse lado do Chorão ele fica um pouquinho escondido, né? Então ele vem, Luiz Gonzaga, aí traz também a história toda do Baião, começa essa trajetória, né? Grava o Baião, grava o Juazeiro, né? E aí ele enfilera uma série de sucessos. Começa com Baião, depois vem Juazeiro, Asa Branca, enfim. Aí essa década toda, o final da década de 40 e década de 50, o Luiz Gonzaga estoura no Brasil todo, com as suas parcerias com Humberto Teixeira e depois com Zé Dantas, né? Enfim, então ele projeta o instrumento, o acordeon e a música nordestina de uma forma que ainda não tinha acontecido no Brasil, com essa sonoridade, né, do Nordeste, enfim, com a zabumba, com o triângulo. Nesse momento eu faço uma pausa na história do Luiz Gonzaga, que é uma história que a gente poderia ficar aqui realmente falando bastante tempo, pela importância que ele tem, né? E aí vou passar para um outro autor da sanfona muito importante, que é o Chiquinho do acordeon, chamado Romeu Szabo. Descendente de alemães, né, nascido em Santa Cruz do Sul, em 1928, no Rio Grande do Sul, né? Ele tinha uma formação teórica muito sólida, ele era um músico preparadíssimo, ele podia ler qualquer partitura que você apresentasse, né? Era uma formação muito diferente do que os outros acordeonistas tinham na época, né? E o Chiquinho tinha uma característica também muito marcante, que era a sonoridade que ele trazia para o instrumento. Ninguém ainda tinha tocado acordeon com tanta sutileza, sofisticação, assim, né? Não que a música que o Luiz Gonzaga estivesse fazendo não fosse sofisticada, não é isso. Mas naquele momento ali, final da década de 40, né, início da década de 50, enfim, as rádios, né, como a Rádio Nacional, com grandes orquestras e tudo, o acordeon ele não tinha nenhum tipo de entrada. Ele realmente era um instrumento que ficava do lado de fora dos estúdios, né? Radamés mesmo dizia, detesto esse instrumento, não quero sanfona na orquestra de jeito nenhum. Mas quando ele viu o Chiquinho tocando, ele ficou doido. Ele falou, não, agora a orquestra tem sanfona, né? Então o Chiquinho começa a gravar na Rádio Nacional com o Radamés. Radamés forma o Quinteto Radamés, que era com Chiquinho, Zé Menezes, Luciano Perrone, Zé Vidal, um quinteto assim, muito sofisticado para a época, né, tocando todas aqueles sambas canções, boleros e tudo. E o Chiquinho, então, começa, através das ondas do rádio, a projetar essa outra forma de tocar o acordeon, né, muito diferente da música nordestina, né? E é engraçado, assim, parando para analisar essa história da sanfona, como essa década, esse final da década de 40 e da década de 50, foi um momento muito crucial para a formatação mesmo desse estilo que a gente está falando, porque tem o Luiz Gonzaga, né, tocando e compondo, chega o Chiquinho, né, logo em seguida chega o Orlando Silveira, carioca, mas que foi morar em São Paulo,
logo muito novo, enfim, trabalhar nas rádios de São Paulo, e que já em 1944 já estava gravando choros super modernos, em parceria com um cavaquinista de lá chamado Esmeraldino Salles. Né? Então Orlando também é outro artista assim, que já tinha uma forma de tocar diferente. Ele estudou música com o Korreuter, com o maestro Henrique Morelenbaum, era um cara que tinha uma formação que era outra. Né? Enfim, tanto que depois ele teve uma carreira como maestro e arranjador também muito, muito grande. Então essas duas figuras, o Chiquinho e o Orlando, eles entram na Rádio Nacional. Né? O Orlando veio para trabalhar pelas mãos do Luiz Gonzaga no Regional do Canhoto, no início da década de 50, que era o grande regional da época, formado pelo Dino, 7 cordas, o Meira, o Canhoto, o Gilson no pandeiro, e era o conjunto que gravava com todos os grandes artistas da época. Né? Os maiores artistas, todo mundo passava pelo Regional do Canhoto. Então, o Chiquinho e o Orlando, eles dividem ali essa função, né, de tocar todo tipo de música. O Chiquinho, inclusive, eu acho que foi o artista que mais gravou no Brasil. Ele gravou com todos os artistas que você possa imaginar. A quilometragem dele dentro de estúdio é uma coisa impressionante, assim, né? E o Orlando também, enfim, também foi essa figura super importante. Um pouquinho depois da chegada do Orlando e do Chiquinho na Rádio Nacional, a gente vai ter a chegada do Sivuca, né, paraibano, que começa a sua carreira em Pernambuco, tocando frevo nas orquestras do maestro Nelson Ferreira e tudo, e que chega também no Rio de Janeiro no início da década de 50. Né? O Sivuca era um artista muito versátil, um virtuoso do instrumento. O Chiquinho e o Orlando também eram, mas o Sivuca ele tinha ele tinha um potencial diferente assim também, né? como band leader ali, né? No instrumento. Então o Sivuca chega no Rio e logo em 1955 ele grava um tema que eu vou tocar aqui um pouco para vocês, que é o Homenagem à Velha Guarda, um tema de sua autoria, que é um dos temas mais emblemáticos do acordeon.
É linda essa música, né? Gostaria de registrar a presença da família do Chiquinho do acordeon aqui, agradecer muito a presença. Paulo, enfim, uma salva de palmas. Bom, para falar do Sivuca, eu separei um trechinho aqui da acadêmica Nélida Pinhon, onde ela fala do Sivuca. O acordeon encerra em sua forma flexível o universo. Cheio de teclas e botões, é um ser ambíguo, senhor de múltiplas naturezas. Pesado, mantém-se grudado no peito do músico por meio de correias, de modo a garantir-lhes as mãos livres para melhor apertar as teclas e os botões simultaneamente. A mão direita de Sivuca, por exemplo, mestre deste instrumento e da vida, toca a melodia das teclas, enquanto a esquerda, totêmica e ágil, pressiona os botões. Isso aí, bom, a gente está falando desse período da década de 50, né, já estamos aí em 1955, já é muito próximo do estouro da bossa nova, que para o acordeon foi um período terrível. Enfim, muitas pessoas na época pararam de trabalhar porque quando estourou a bossa nova, enfim, o acordeon realmente foi posto de lado, né, tido como um instrumento fora de moda, cafona, essas coisas todas. Quem não parou realmente foi o Chiquinho, o Sivuca, Orlando, porque eram instrumentistas realmente muito diferenciados, né? Nessa época, o Sivuca, com toda essa dificuldade de trabalho, se manda para fora do país. Vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, onde ele fica por mais de 15 anos e onde ele desenvolve uma carreira muito interessante, né? Foi tocar com R. Belafonte nos Estados Unidos, enfim, fez concertos na Suécia, e onde ele mergulhou num outro estilo de música, né? Ele começou a tocar jazz lá fora, enfim, misturando já com a música brasileira, enfim, uma linguagem que ele foi posteriormente trazer de volta para cá, né? E que foi determinante também para toda essa nova geração de acordeonistas que surgiu depois dele, né? Nesse período também, na década de 50, chega no Rio de Janeiro Dominguinhos. Dominguinhos era mais novo que eles, nasceu em 1941. Chega pelas mãos de Luiz Gonzaga também, que tinha o visto tocar em Pernambuco, na frente de um hotel com 9 anos, e falou com o pai dele, olha, no momento que vocês precisarem, vocês podem vir até o Rio de Janeiro. Então, mais ou menos com 13, 14 anos, Dominguinhos chega no Rio de Janeiro, Luiz Gonzaga dá uma sanfona de 80 baixos para ele, e ele começa a acompanhar o Luiz Gonzaga, começa a tocar com o Luiz Gonzaga, foi um grande discípulo, né? O Gonzaga, como eu tinha falado lá atrás, ele era filho do Januário, um tocador de 8 baixos. Então, ele já tinha pego do pai uma série de trejeitos que a sanfona de 8 baixos permite, né, durante o forró. Ele desenvolveu essa linguagem, enfim, o Luiz Gonzaga criou coisas que até hoje a gente usa no instrumento, não só como resfolego, enfim, ele era um cara realmente muito moderno na sua forma de tocar, e o Dominguinhos absorve isso tudo. Ele absorve não só a música do Luiz Gonzaga, mas ele chega no Rio de Janeiro nesse contexto onde Chiquinho, Orlando e Sivuca estavam trabalhando a pleno vapor. E o Dominguinhos chega ali na rádio e começa a observar a performance desses músicos e rapidamente ele começa a absorver, né, e assimilar a sonoridade, as harmonizações, né, a forma de colocação na música. Enfim, então Dominguinhos começa a carreira dele tocando com o Luiz Gonzaga, trabalha na década de 50, de 60 e na década de 70 com Gonzaga, até que ele começa a botar, como dizia o Luiz Gonzaga, as manguinhas de fora. O Luiz Gonzaga dizia que o Dominguinhos foi o músico que urbanizou o forró. Para mim, o Dominguinhos é, na verdade, a grande síntese, né, da música produzida por todos esses artistas que eu citei. Luiz Gonzaga, Chiquinho, Orlando e Sivuca. O Dominguinhos, como veio depois, ele já pegou o caminho muito traçado, né? Então ele já chegou tocando com aquela sonoridade do Chiquinho, muito sofisticada, muito moderna, do Orlando, com a pegada do Luiz Gonzaga, nordestina, firme, né? E acrescentou um outro elemento, porque quando chega ali na década de 70, o Dominguinhos começa a trabalhar com Gilberto Gil, Gal Costa, né? Um momento de grande efervescência da música brasileira, muito rico, né? E onde ele começa a incorporar na forma de tocar e no forró
elementos que não eram rítmicos e harmônicos, que não eram propriamente do estilo. Né? Nessa época, como é que eu vou falar isso? As levadas, né? Vamos tocar, né? A melhor forma é tocar. Enfim, ele começa a acrescentar na música uma pegada mais funk, mas não esse funk que a gente está acostumado a ouvir agora no Rio de Janeiro. Era um funk da black music, da música americana, né, que estava a pleno vapor, e que esses artistas, a Gal Costa, o Caetano e tudo, começaram a incorporar ali no tropicalismo. O Dominguinhos pega isso, né, e incorpora isso na música nordestina, só que ele era tão genial que parece que aquilo continua sendo uma música do Nordeste. Ele não se submete a essa linguagem. Na verdade, essa linguagem é completamente deglutida por ele. Eu vou tocar aqui um tema chamado Guadá e Live, do Dominguinhos, que tem exatamente na segunda parte da música esse elemento assim, de uma forma muito clara, essa jogada funk, vamos dizer assim. Esse foi um tema muito moderno para a época, né? Tanto na linguagem harmônica, ele começa totalmente dentro da linguagem nordestina, né? Mistura com a linguagem do choro, pelas passagens todas, até que ele chega nessa parte do B e faz o... Isso com bateria, com guitarra, enfim, com baixo, o coro comendo, enfim. Então o Dominguinhos ele insere, né, ali na década de 70, nos seus discos, essa nova forma de tocar forró, uma forma que é seguida até hoje, enfim, de forma muito expressiva por todo mundo, né? E o Dominguinhos, a faceta de compositor do Dominguinhos também é muito, muito importante, como o Luiz Gonzaga. Eu acho que o instrumentista também, às vezes, fica quase ofuscado pela beleza dele cantando e pelas composições que ele fez, né? O Gil,
se eu começar a tocar os sucessos daqui do Dominguinho, são 3 dias de show, né? Falando um pouquinho dessa questão da composição, o Sivuca também foi outro compositor muito importante, de temas instrumentais sobretudo, e alguns temas que eu já até falei, né, como gravado pela bom demais, né? Tem que falar, mas dá vontade de tocar. Outra música do Sivuca conhecida. Chico Buarque, né? Essa é uma música que ele compôs em 1940 e poucos. Era uma valsa meio francesa e o Chico foi botar a letra muito tempo depois, né? Olha aí. Vocês querem que eu toque? Pode cantar mais alto. Obrigado pela ajuda. Parabéns para vocês. Aí, Martinho, quando tiver um coro aí no disco, já tem um corão aí. Todo mundo afinado. Bom, vou chegando aqui ao final dessa conversa musical, porque realmente a sanfona é um universo muito grande aqui no Brasil, né? Eu fico muito feliz de fazer parte dessa escola de músicos brasileiros, né, que escolheram esse instrumento para tocar. Tem muita gente no Brasil tocando lindamente acordeon. Enfim, é uma trajetória que vai continuar, né? E tem um ponto que eu gostaria de ressaltar, que eu falei lá no começo da palestra, que é a presença do choro, né, na estruturação da linguagem da sanfona, que é realmente o grande elo comum entre todos os acordeonistas que foram falados aqui. Todo mundo tocou choro, todo mundo compôs, todo mundo se desenvolveu utilizando esse estilo musical, né? Por conta disso, e como a maioria desses acordeonistas eram do Nordeste, né, e tocavam forró e tudo, surgiu quase um outro estilo de choro. É um choro que fica na fronteira
entre o choro e o forró. O Guadai Livre que eu toquei do Dominguinho já tem essa característica, né? Mas realmente hoje em dia a gente tem uma literatura vastíssima de música instrumental composta para sanfona, pelos sanfoneiros, situada exatamente nessa fronteira do choro com o forró. Então, para fechar a palestra, eu escolhi um tema do Sivuca com o Oswaldinho do acordeon, um outro grande mestre, chamado Um Tom para Jobim, que é uma música que, para mim, retrata exatamente tudo isso que eu estou refletindo, né? Isso é a reflexão de um músico, como eu falei, de um músico que resolveu tocar acordeon, que pegou a sanfona e foi para o botequim tocar, foi para os forrós, foi para o samba, foi para o choro, e foi pensar sobre isso, né? De como aprender, como assimilar essa música. Enfim, então o Tom para Jobim é um choro de duas partes, tem os elementos do forró e tem os elementos do choro. Eu queria mais uma vez agradecer muito ao Marco, ao acadêmico. Amigo, mas depois você tem... Sim, tem uma surpresa no final, hein? Não acaba assim, calma. E a essa casa, enfim, por você ter me convidado, né, para participar desse ciclo de palestras. Eu já tinha participado aqui de 2 apresentações a convite do Antônio Carlos Ataíde, muito querido, né, numa palestra sobre o Luiz Gonzaga e num show de final de ano para os funcionários, que foi muito divertido. Enfim, agradecer ao Castorino pelo som, a toda a equipe da casa, a vocês pela presença. Então, vou tocar aqui o Tom para Jobim. Queria agradecer também, apresentar mais uma vez esses músicos maravilhosos que toparam estar aqui comigo hoje. Arranjador, produtor, violonista, Luiz Felipe de Lima. Na flauta, esse sensacional flautista de choro, de samba, de tudo, Alexandre Romanazzi, parceiro de longa data. Então vamos de Tom para Jobim.
Obrigado. Obrigado, obrigado. Bom, durante as nossas conversas sobre a palestra, o acadêmico Marco Lucchesi me perguntou se eu poderia fazer uma homenagem. Então vou fazer não vou falar muito, vou tocar. Microfone. Vou fazer uma pequena homenagem a meu pai, Luiz Paulo Horta. Pequena porque grande eu não aguento. E vou tocar uma música de minha autoria chamada Mar Sem Fim, que eu compus para uma peça de teatro na época e que ele gostava muito.
Você já deu uma resposta agora. Todo mundo esperando o bicho. Acho que ele não sai daqui. Até o presidente decidiu. Tem bicho. Vou seguir nessa tua pista. Mais breve, porque você faz o negócio lá na frente. Ele falou pra mim. Não foi só isso, não. Não é disso. Não se preocupe. Bom, o Marco falou aqui pra mim agora. Quem sabe uma pegada mais firme de sanfona? Então, vou dar uma pegada aqui na sanfona. Quem quiser dançar aí atrás, fica à vontade. Não tenho problema com a dança. Tem gente que não gosta de tocar para dançar. Eu acho que isso, para mim, não faz diferença. Música tem que mexer no corpo, na alma e no corpo, né? Vou tocar a música que me influenciou assim, definitivamente para pegar esse instrumento, que é o Feira de Mangaio. Eu ouvia aquela introdução, ficava botando na vitrola, repetindo, que era o Sivuca e o Chiquinho. E eu não aguentava com aquilo, queria muito tocar, e é uma música que eu toco sempre nos shows com o Martinho fora do país. E vamos dar uma pegada firme aqui agora.